Esse é um dos conteúdos que nunca falta em um exame de 10ª classe. Eu quero lhe ensinar como fazer o estudo completo de uma função. E esta função que nós temos aqui é uma função quadrática. Observe que a linha A, o exercício pede para nós identificarmos os zeros da função. Zeros de uma função são valores por onde o gráfico intercepta o eixo de x. E nós podemos perceber que este gráfico interceptou o x em menos 3 e interceptou o x em menos 1. Então, nós temos aqui a linha A, o x é igual a menos 3 e menos 1. Esses são os zeros desta função. Para a linha B, pede aqui o domínio da função. O conjunto domínio, basta que a gente olhe ou preste atenção no eixo de x, que é o eixo de partida, que são os valores de partida, valores que fazem com que esta função exista. Então, claramente podemos perceber que para todos os valores de x, a nossa função ela existe. Logo, o domínio da função são todos os valores pertencentes aos números reais. E para a linha C, ele pede para nós determinarmos aqui o contradomínio desta função aqui. Entenda que o contradomínio é o eixo de y, são os valores de chegada, são os valores dependentes de x. Para dizer que o primeiro valor aqui que determina o contradomínio é o menos 1, certo? Que é aqui onde o gráfico existe. Então, de menos 1 para baixo, já não temos aqui o nosso gráfico. Logo, nós podemos dizer que o contradomínio da função y pertence ao intervalo fechado de menos 1 até todos os outros valores para mais infinito. Agora, para a linha D, qual é a ordenada na origem? A ordenada na origem, olha aqui o gráfico, você vai perceber que quando o gráfico intercepta o eixo y, aqui nós temos a ordenada na origem. Logo, a ordenada na origem é um ponto que, quando o meu x é 0, o y vale 3, certo? A linha E. Qual é a variação do sinal da função? A variação do sinal. Nós queremos agora estudar para qual lado o meu gráfico é positivo, para qual intervalo o meu gráfico é negativo e para qual intervalo o meu gráfico é positivo. Nós queremos estudar aqui o sinal. Agora, entenda aqui comigo o seguinte, que eu tenho 3 intervalos distintos aqui, diferentes. Observe que neste intervalo, este é o primeiro intervalo, este é o segundo, este é o terceiro intervalo. Então, eu tenho 3 intervalos aqui distintos, certo? Agora, vamos juntos aqui montar a nossa solução. Observe comigo que para intervalos, para valores que estão no intervalos que saem do menos infinito até aqui no menos 3, colocamos o menos 3 aqui, fechamos. Então, nós queremos saber se a nossa função é positiva ou é negativa. Perceba comigo que ela é positiva quando estiver acima do eixo x. O gráfico só é positivo quando estiver acima do eixo x. Então, eu percebo que claramente que aqui, neste intervalo aqui, o meu gráfico está acima, certo? Então, de menos infinito até o menos 3, o meu gráfico ele é positivo, certo? Agora, para o intervalo de menos 3 a menos 1, eu tenho aqui o meu gráfico embaixo do eixo x, aqui está aqui embaixo. O meu gráfico está aqui embaixo. Então, eu vou perceber claramente que neste intervalo, a minha função, ela é menor que 0, ou seja, é negativa. Então, eu coloco simplesmente aqui valor negativo. Agora, um outro intervalo que eu posso identificar é o terceiro intervalo, que parte de menos 1 até o mais infinito, também aberto. Vamos perceber que aqui neste intervalo, o nosso gráfico está onde? Está acima do eixo x. Então, por estar acima do eixo x, a partir daqui, do menos 1, então, o meu gráfico também ele é positivo. Aqui eu coloco o sinal positivo. A variação da função. Observe que nós temos aqui, vamos dividir em 2 intervalos, certo? Temos este intervalo aqui, onde ele vem, o nosso gráfico vem até aqui, certo? Então, vamos perceber aqui, analisando os valores de x. Observe que do menos infinito até aqui, no menos 2, para todos os valores de x, o x tem a tendência de aumentar, certo? Então, o valor de x está a aumentar. Agora, qual é o comportamento do valor de y, dos valores de y, em relação ao aumento dos valores de x? Será que os valores de y aumentam ou diminuem? Então, nós vamos perceber claramente que os valores de y têm a tendência de diminuir neste intervalo aqui do meu gráfico, este intervalo até aqui no menos 2. Os valores de y têm a tendência de o quê? De diminuir. Então, neste caso, eu digo que no intervalo do menos infinito até menos 2, coloco o intervalo aberto aqui,
a minha função ela decresce, certo? Vamos agora observar aqui no segundo intervalo, de menos 2, a função sobe, 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 sobe. Agora, nós vamos entender aqui claramente que do menos 2 até o mais infinito aqui, nós podemos perceber que há aumento nos valores de x e também há um aumento nos valores de y. É basicamente, observa aqui que antes, quando x era menos 2, o meu y é menos 1 aqui. Mas quando o meu x aqui é menos 1, aumentou. O meu y aqui é 0. Então eu percebo um aumento. Quando o meu x for assumir qualquer dos outros valores, quando o x aqui é 0, o meu y aumenta para 3. Então eu consigo perceber que do intervalo aberto de menos 2 até o mais infinito, o gráfico da minha função ela vai crescer. Agora vamos na linha G. A linha G do exercício, eu sei dizer que eu tenho x1 igual a menos 3, que são os zeros da função, e x2 igual a menos 1. E também eu tenho informação de que a ordenada na origem é quando x é 0 e o meu y é 3. E também tenho que o vértice é quando o meu x é menos 2 e o meu y é menos 1. Agora tenho x vértice aqui, y vértice aqui, certo? Agora, com isso aqui, a forma canônica da função quadrática diz que f de x é igual a, que multiplica o que? X menos x vértice, tudo isso aqui elevado a 2, mais o y vértice. Eu faço aqui uma substituição, mas eu não tenho aqui o valor de a nesses dados todos que eu acabei coletando. O que eu preciso fazer é considerar o ponto, a ordenada na origem, que é um dos pontos, em que o x é 0 e o y é 3. Onde o f de x, o f de 0 é igual a 3, certo? Então o f de 0 eu vou colocar aqui 3. Isso é igual a... Onde tem x, eu vou substituir com 0. Porque eu disse que f de 0 vai dizer que x é igual a 0. Então, coloco aqui 0, menos. Observe que eu tenho aqui menos 2 para x vértice. Então, menos vezes menos mais, fica aqui mais 2. Tudo isso aqui está elevado a expoente 2, certo? Então, tenho mais y vértice, mas o valor de y vértice aqui é negativo. Eu coloco menos 1 aqui, certo? Então, eu levo menos 1, passo para o primeiro membro. Agora, eu vou ter 3 mais 1 é igual a... 0 mais 2 é 2. 2 ao quadrado é 4, vezes 4. Então, eu tenho aqui 4 é igual a 4a. Eu posso simplesmente simplificar aqui, certo? Simplifico esse, então o valor de a vai ser igual a 2. Guarde este valor de a. Agora, vamos voltar aqui, vamos usar essa expressão novamente para poder acharmos a nossa expressão analítica. Observe que eu sei que o f de x é igual ao quê? A, quanto é que vale? Vale 1. Abro parênteses aqui. Coloco toda esta informação x mais 2, que corresponde ao valor de x vértice, certo? Elevado a 2 menos 1. Então, o f de x é igual a 1 multiplica por tudo isso aqui, não vai alterar nada, permanece o mesmo. Então, eu vou reescrever x mais 2 elevado a 2, é o mesmo que dizer x mais 2 vezes x mais 2. Tudo isso aqui está a subtrair 1. Então, eu tenho aqui uma situação em que tenho que aplicar a propriedade distributiva. Esse x vai multiplicar com este, depois voltar a multiplicar com esse 2 multiplicar com esse x, depois voltar a multiplicar com esse 2. Então, f de x vai ser igual a x vezes x é x quadrado. X vezes mais 2 fica aqui mais 2x. 2 vezes x fica mais 2x. 2 vezes 2 fica aqui mais 4 menos 1. f de x vai ser igual, eu mantenho aqui o x quadrado e vou adicionar os termos semelhantes. Mais 2x fica mais 4x. 4 menos 1 fica aqui mais 3. Esta é a minha expressão analítica. Só para a gente ter certeza, observe que o x aqui, o valor de a é maior que 0. Por isso que eu tenho a minha parábola voltada para cima. E eu tenho que a ordenada na origem é o 3, certo? Então, isto aqui é exatamente verdade.